Mulheres e jejum. Os tipos de jejum, no texto de Isaías, capítulo 58, versículos 1 ao 12, diz assim: Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Aqui termina do 1 ao 12. Ouça agora uma explicação. Pode ser observado que o texto de Isaías, antes de ser um chamado ao evangelho social, é uma descrição dos resultados extraordinários que podem acontecer quando nos submetemos à disciplina do jejum. É importante aprender nessa passagem os tipos de jejuns que não agradam a Deus, bem como compreender os tipos que ele escolhe. O povo estava jejuando, mas sem obter resultados, e o motivo é que eles ignoravam o modo de jejuar que poderia mudar a vida deles. Não devemos interpretar os primeiros versículos como um chamado ao evangelho social, no sentido de negar a adoração a Deus. O Senhor não estava pedindo que eles parassem de jejuar, mas que fizessem do jejum mais do que um mero ritual religioso. Os versos 6 a 8 nos mostram 9 tipos de jejuns que podemos encontrar na palavra de Deus. Número 1. Jejum para soltar as ligaduras da impiedade. Número 2. Jejum para desfazer as ataduras da servidão. Número 3. Jejum para a libertação dos oprimidos. Número 4. Jejum para despedaçar o jugo. Número 5. Jejum para repartir o pão com o faminto e abrigar o pobre desamparado. Número 6. Jejum para romper a luz. Número 7. Jejum para a cura. Número 8. Jejum pela justiça de Deus. Número 9. Jejum pela glória de Deus. Para exemplificar e esclarecer a importância dessas 9 razões para jejuar, escolhi 9 personagens bíblicos, cuja vida ilustra cada um dos aspectos mencionados em Isaías. O jejum do discípulo. Objetivo: soltar as ligaduras da impiedade. Isaías, capítulo 58, versículo 6. Buscar libertação da escravidão do pecado e do diabo para si mesmo ou para outros. Texto: Mateus, capítulo 17, versículo 21. Existem certas castas de demônios que só saem pela oração, acompanhada de jejum. Os discípulos não jejuavam, por isso não puderam libertar o garoto. Daí o título Jejum do Discípulo. Atitudes:
Renuncie a todo controle falso do inimigo. Reconheça o auto-engano. Nos enganamos quando não chamamos o pecado de pecado. Perdoe para vencer a amargura. O ressentimento é um tipo de prisão. Submeta-se à autoridade de Deus e da igreja. A autoridade pode quebrar ligaduras. Assuma as responsabilidades pessoais. Precisamos mudar a nossa maneira de confessar os pecados. Em vez de dizer eu confesso, deveríamos dizer eu me responsabilizo por esse pecado e reconheço que ele é passível da disciplina de Deus. Não culpe os outros e nem o diabo. Livre-se de influências pecaminosas. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se a internet te faz pecar, arranque-a. Se certo amigo te faz pecar, arranque-o. Jejum de Esdras. Objetivo: desfazer as ataduras da servidão. Isaías, capítulo 58, versículo 6. Resolver problemas. Invocar a ajuda do Espírito Santo para avaliar pesos e superar barreiras que nos impedem de caminhar com alegria diante do Senhor. Esdras, capítulo 8, versículo 23. O Senhor já havia liberado a bênção de voltar para a terra de Israel, mas havia inimigos no caminho que tentavam bloquear a bênção. No mesmo princípio, já temos a bênção do Senhor, mas às vezes precisamos romper com pesos e resolver problemas. Esdras tinha que fazer uma viagem levando 3,5 toneladas de ouro, 2,6 toneladas de prata. Imagine você no lugar dele. Será que também faria um jejum? Atitudes. Escolha os que se comprometerão em jejuar com você. Esdras convocou todo o povo que estava com ele para jejuar. Compartilhe o problema para ser ajudado. Esdras disse claramente que o jejum era para terem uma viagem feliz e segura. Jejue com seriedade. Jejum não é apenas se abster de alimentos. Implica em afligir a alma com oração e intercessão com agonia. Esdras os convidou para se humilharem. Jejue antes de tentar uma solução. Observe que Esdras não jejuou durante a viagem, mas antes. Jejue no lugar ou com algo que simbolize o problema. Esdras não fez um retiro, mas foi para o lugar do desafio. Jejue esperando orientação. Depois de jejuar, Esdras tinha a solução. O ouro foi pesado na saída e na chegada. A oferta foi distribuída entre 12 homens para que, vindo o ladrão, não levasse todo o tesouro. Por fim, ele escolheu o caminho certo sob a direção de Deus. O jejum de Samuel. Objetivo: para pôr em liberdade os oprimidos. Isaías, capítulo 58, versículo 6. Para ganhar almas, para se identificar com pessoas escravizadas, para orar e ser usado por Deus para tirar as pessoas do reino das trevas e trazê-las para o reino de Deus. É o jejum por avivamento. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Samuel jejuou para que Israel fosse liberto do pecado. Atitude: convoque a célula para reunir e jejuar. Versículos 5 e 6. Demonstre arrependimento genuíno. Versículo 3 e 6. Afaste-se do pecado secreto. Não devemos nos contentar com os pecados que conhecemos. Devemos pedir luz a Deus e pedir que Ele nos sonde. Confessar pecado conhecido restaura comunhão, mas reconhecer o pecado secreto traz avivamento. Faça a confissão de pecado pelo grupo. Daniel confessou o pecado pela nação. Podemos confessar o pecado por aqueles por quem estamos orando. Espere a liberação de uma palavra de Deus. Nos dias de Samuel as palavras eram raras, mas depois desse jejum veio a palavra de Deus. Faça do seu jejum um símbolo de sua atitude. Mude a sua roupa, raspe a sua cabeça, faça um retiro. O jejum de Elias. Objetivo: despedaçar todo jugo. Isaías capítulo 58, versículo 6. Superar problemas emocionais ou mentais que controlam nossas vidas e devolver o controle ao Espírito do Senhor. Há pessoas que vivem debaixo de opressão, outras oscilam o tempo todo o estado de espírito. Algumas são descontentes e ainda outras vivem debaixo de depressão. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 8. Embora não se diga que era um jejum, Elias deliberadamente ficou sem se alimentar quando fugia de Jezabel. Depois desse jejum, Elias foi ministrado no monte do Senhor. Atitudes:
Prepare-se física e emocionalmente. Elias se preparou para um jejum prolongado, dormindo e comendo. Todo jejum exige uma preparação. Reconheça seus limites. Reconheça que você não consegue a força do hábito sozinho. Permite que o ajudem a mudar suas atitudes e disposições mentais. Vá para um lugar onde você possa encontrar-se com Deus. Elias queria encontrar-se com Deus em Horebe. Jejue para ouvir a palavra do Senhor. Elias jejuou para ouvir a voz de Deus. Deixe que a palavra de Deus revele sua fraqueza. Assim como perguntou para Adão, onde estás? Deus perguntou para Elias, que fazes aqui? As perguntas de Deus são uma oportunidade para entrarmos em contato conosco mesmos. Confesse sua fraqueza diante de Deus. Elias se sentia fracassado na sua missão. Não espere sempre manifestações extraordinárias de Deus. Observe que Deus falou com Elias no vento suave. Veja a palavra de Deus de maneira positiva. Elias se sentia fracassado em levar a nação de volta para Deus. Mas Deus mostrou que ele não era o único. Havia mais 7.000. Deus ainda lhe deu uma missão, o jejum da viúva. Objetivo: repartir o pão com o faminto e abrigar o pobre desamparado. Isaías capítulo 58, versículo 7. Suprir as necessidades básicas das pessoas que estão ao nosso derredor. 1 a Reis, capítulo 17, versículo 13 ao 16. Deus enviou o profeta Elias a uma viúva pobre que estava prestes a morrer de fome. Mas Elias, em vez de dar-lhe comida, pediu o que ela tinha para ele mesmo. Quando a viúva resolveu dar ao profeta a última comida que lhe restava, ficando ela mesma de jejum, o Senhor fez o milagre da multiplicação. Atitudes: volte-se para o seu próximo. Reconheça as próprias bênçãos. Separe uma parte do seu próprio suprimento para suprir outros. Jejue e ore para receber orientação de Deus. Ore por aqueles a quem você ajuda. Identifique-se com o sofrimento dos outros. O jejum de Paulo. Objetivo: romper a luz como a alvorada. Isaías capítulo 58, versículo 8. Quando temos que tomar decisões cruciais, precisamos permitir que a luz de Deus venha trazer discernimento e uma perspectiva esclarecedora. Atos capítulo 9, versículo 9. Depois de encontrar com o Senhor no caminho de Damasco e ficar cego, Paulo começou a jejuar, e no final desse jejum, Ananias foi enviado a ele para que voltasse a ver e fosse batizado. Atitudes: separe tempo para ouvir o Senhor. Se precisamos tomar decisões cruciais em nossa vida, precisamos separar tempo para jejuar. Faça uma autoavaliação honesta. Quando Deus quer que avaliemos nossa vida, Ele nos faz perguntas. Paulo tinha uma pergunta na cabeça. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta pergunta colocou Paulo em xeque. Ele queria agradar a Deus, mas estava errado. Deixe de lado o seu esforço e renda-se a Deus. Tempo de jejum não é tempo de empreendimento. Paulo parou e esperou em Deus. Procure um lugar apropriado para orar. Aplique-se à oração. No verso 11 se diz que ele estava orando. Obedeça o que você ouviu de Deus. Paulo diz que não foi desobediente à visão celestial. O jejum de Daniel. Objetivo: a tua cura brotará sem detença. Isaías capítulo 58, versículo 8. Para conseguir uma vida mais saudável ou receber cura para alguma enfermidade. Daniel capítulo 1, versículo 8. Para honrar a Deus, Daniel se absteve de alimentos pagãos e manjares do rei. No final, o resultado foi que ele estava mais saudável que os demais da corte do rei. Atitudes: tenha um compromisso espiritual no seu jejum. Daniel queria honrar a Deus não comendo coisa imunda. Não faça do seu jejum apenas uma dieta. Faça do seu jejum um tempo de disciplina. Durante 10 dias, Daniel se disciplinou. Ore para compreender onde há pecado na sua dieta alimentar. A comida de Babilônia era imprópria para um judeu, mas hoje há comidas que são impróprias para o templo do Espírito. Faça do seu jejum uma declaração de fé. O jejum de Daniel foi um ato de fé porque ele pediu para ser comparado com outros jovens no final. Entenda que o próprio jejum é um meio legítimo de ter saúde física. O jejum de João Batista. Objetivo: a tua justiça irá adiante de ti. Isaías capítulo 58, versículo 8.
Que o nosso testemunho e influência do sal do Senhor em nossas vidas sejam alcançados diante das pessoas. Lucas capítulo 1, versículo 15. João Batista tinha um jejum como estilo de vida, pois era nazireu, não bebia nada que viesse da uva. Isso o caracterizava como alguém separado pelo Senhor para uma missão especial. Atitudes. Faça do seu jejum uma proclamação de sua separação para Deus. Decida ser alguém que possui uma vida devotada a Deus. Trabalhe com a possibilidade de fazer do jejum um estilo de vida. Registre por escrito o testemunho que você desejar obter. O alvo do jejum de João Batista é tornar-se uma luz resplandecendo nas trevas. Submeta seu estilo de vida a Jesus. O jejum de Esther. Objetivo: que a glória do Senhor esteja sobre nós. Isaías, capítulo 58, versículo 8. O jejum de Esther não foi para poupar a própria vida, mas para que a glória do Senhor se manifestasse livrando seu povo. Atitudes. Reconheça o inimigo como a origem do perigo. O jejum de Esther é por um livramento extraordinário de Deus, que traga glória ao seu nome. Entenda a natureza da batalha espiritual. Reconheça o poder de Deus para guardá-lo. Jejue para vencer a cegueira espiritual. Muitas vezes não percebemos as armadilhas do maligno ao nosso derredor. Precisamos de luz de Deus. Entenda que o jejum é apenas parte do processo. A batalha continua indo até quem tem autoridade para resolver ou buscando todos os meios possíveis. Jejum para a batalha são mais efetivos se feitos em grupo. Esther pediu para que todo o povo jejuasse. Aqui termina: siga esses exemplos para a vida, e ela mudara. Obrigado, e fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo sempre.